Você sabe vender o seu peixe? Você treme na base quando numa entrevista de emprego te perguntam quais são os seus pontos fortes? Simone, solta o quadro aí. Vamos lá, pontos fortes. Bem, deixa eu te explicar uma coisa. Essa inabilidade de falar bem da sua carreira, de mostrar os seus êxitos, é muito comum no mundo profissional. Mas eu quero te ensinar nesse vídeo rapidinho aqui alguns pontos importantes que vão fazer você mudar a sua cabeça. Se você prestar bastante atenção no seu ambiente profissional hoje, você vai perceber que as pessoas que estão lá em cima são pessoas que sabem se comunicar muito bem e que sabem capitalizar informações a respeito do próprio currículo. Então fica ligado nesse vídeo aqui que vão ter dicas valiosas para você. O meu nome é Davi Bastos, eu sou mentor de carreiras e o meu objetivo é maximizar o seu potencial profissional. Roda a vinheta. O primeiro ponto que você precisa avaliar de forma a desenvolver essa sua questão comercial é entender se você tem uma postura passiva ou ativa hoje diante da sua carreira. Eu costumo dizer que as pessoas que têm uma postura passiva levam a vida que nem o Zeca Pagodinho. Geralmente o profissional que leva uma postura passiva diante da carreira acaba colhendo os frutos, porém de uma maneira mais lenta, à medida em que a empresa ou as empresas reconhecem a pessoa. Você precisa entender que muitas vezes é interesse da empresa postergar esse reconhecimento. Agora, se você tem uma postura ativa diante da sua carreira, isso significa que você está investindo energia de forma a mostrar para os demais. Se mesmo assim você está tendo dificuldade em mostrar os seus êxitos, fica ligado aqui, continua ligado que eu vou trazer mais uns pontos importantes para você entender. Bem, deixa eu te contar uma verdade nua e crua do mundo profissional. Você não é o centro das atenções. Se você parar de pensar dessa maneira, as coisas podem começar a acelerar. O seu líder, a empresa, um diretor ou um grupo de diretores, ou uma pessoa que trabalha com você que tem certa influência, não tem a responsabilidade de olhar para o seu trabalho o tempo inteiro de forma a poder oportunamente reconhecer os seus êxitos. É você que carrega essa responsabilidade de mostrar para a empresa, para os diretores, para os líderes, que você está fazendo um bom trabalho além das suas responsabilidades básicas. Isso significa que você tem que saber capitalizar as informações a respeito das suas atividades dentro da empresa. Toda e qualquer rotina que leve você a algum êxito ou alguma tarefa 100% feita é uma oportunidade de gerar uma evidência a respeito do seu bom trabalho. A pergunta que eu te faço agora é: você tem uma lista de todas as evidências que você tem de que você está fazendo um bom trabalho? Você já botou isso no papel? Começando minha lista. Você precisa ter a informação na ponta da língua de quantos clientes você fechou, quantos por cento da meta você bateu, quanto de faturamento você trouxe nos últimos meses, qual é o seu percentual de erro operacional. Tudo isso leva o líder, a empresa, as pessoas influentes dentro de uma corporação a entender que você de fato está fazendo um bom trabalho, mas você precisa carregar esta informação dentro da empresa. Então o primeiro exercício que eu vou passar para você aqui é o seguinte: liste todas as suas atividades que levaram você no último ano, últimos 18 meses, a um êxito profissional. Aqui dentro valem projetos que você trouxe para dentro da empresa, melhorias, boas práticas, tudo que faça da empresa um lugar melhor e que leve também a empresa a maiores resultados. E aí, quando surgir a oportunidade de você ter um feedback com o seu chefe, com a pessoa que é responsável pelo seu crescimento dentro da empresa, você vai trazer essas informações oportunamente. O desafio é aqui o seguinte: eu tenho certeza que você está pensando nisso agora. Davi, como eu faço para não parecer arrogante nessas horas? Nós somos ensinados que falar bem de nós mesmos é um ato de arrogância, de falta de humildade. Mas entenda outra coisa aqui: nada vence a verdade. Quando você traz uma evidência, bota ela na mesa, argumenta muito bem a favor dela, tudo que o receptor da informação pode fazer é realmente assentir com aquela informação. Olha, de fato, o Davi foi uma pessoa que trouxe resultados muito interessantes para a empresa neste ano. A gente precisa reconhecer ele de alguma maneira. O seu grande objetivo dentro de uma corporação, de forma a acelerar a sua carreira, é deixar o seu líder sem argumentos para manter você com o mesmo salário e com o mesmo cargo. Uma dica muito boa nessas horas em que você precisa mostrar o seu valor, os seus êxitos, mas não parecer arrogante, é o seguinte: você nunca faz nada sozinho. Você, dentro da empresa que você está hoje, é uma engrenagem dentro de uma grande máquina. E sim, nesses momentos você pode e deve valorizar os outros.
Então, frases do tipo, eu não teria conseguido trazer esse resultado se não fosse a cooperação da equipe, se não fosse o sentimento de equipe que todos nós temos ali dentro. Mas eu tenho certeza que a minha contribuição foi essencial para esse sucesso desse trabalho. Então veja que nesse exemplo eu trouxe a cooperação dos outros, mas eu não deixei de falar bem da minha contribuição desse projeto. Você precisa equilibrar isso de forma a diminuir a eventual percepção de que a outra parte possa ter de você estar sendo uma pessoa arrogante. Outra dica que eu preciso dar para você é o seguinte, você precisa gerar repertório das suas histórias de sucesso. E para fazer isso, você precisa contar a sua história para você mesmo numa folha de papel. Se você olhar os meus outros vídeos aqui no canal, você vai ver que eu falei muito sobre método STAR e um pouco também sobre storytelling, que são técnicas que existem por aí, de forma a você conseguir contar histórias de uma maneira clara e firme. Se utilize de métodos como o STAR e o storytelling para escrever no papel quais são as histórias de êxito que você tem na sua empresa nos últimos 18 meses. Escrever é a melhor maneira que você tem de exercitar isso e internalizar essas histórias. Depois que você tiver tudo isso no papel, chegou a hora de você começar a espalhar essas informações por aí. E cada vez que você contar essas histórias, num feedback com o seu chefe, num happy hour, você vai perceber que você está ficando melhor e melhor nisso. Isso é gerar repertório. Você precisa de prática para conseguir gerar um repertório onde as pessoas vão entender que você está falando bem do seu trabalho sem ser arrogante. O seu grande objetivo aqui é eliminar toda e qualquer objeção que o seu líder tenha de não lhe dar um aumento e não lhe dar uma promoção. Ao aprender a falar bem de si mesmo, você vai gerar uma situação de desconforto com o seu líder, aonde ele vai começar a se perguntar, poxa, tá na hora de eu promover ou dar um aumento para essa pessoa, senão a gente pode perder ela. Você precisa entender também as consequências de falar bem e vender bem o seu peixe na sua marca pessoal. O jeito que você fala a respeito de si mesmo muda a percepção que as pessoas têm de você. Quanto mais autoridade e poder você transmite, mais você vai ser reconhecido no mercado de trabalho. Você precisa entender o seguinte, as pessoas que estão lá em cima, em posições de presidência, diretoria e gerência, precisaram da mesma coisa para crescer. E quando elas olham para baixo, para escolherem os sucessores delas, elas buscam por pessoas que tenham afinidade. Isso significa nuances da personalidade parecidas. Então você precisa, de certa forma, mimetizar o comportamento das pessoas que estão lá em cima. E aí, fez sentido para você? Talvez o que esteja faltando na sua carreira hoje é um pouquinho mais de confiança, autoridade e poder no que você está passando para o seu entorno. Se você gostou desse vídeo, curte, já segue o canal, marca o sininho, porque aí você vai ser notificado de eventuais lives e novos vídeos que vão aparecer aqui e que eu tenho certeza que vão ser muito interessantes para sua carreira, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!